Olá, eu me chamo Cristina Campos e eu também sou terapeuta. Eu sou focada em fazer as pessoas se encontrarem com elas mesmas, fazer uma análise da existência delas, curar tudo que tem de ferida, elevar a sua vibração para que elas sejam tudo que elas possam ser. E aí é exatamente isso que eu venho ensinar para vocês. Eu venho ensinar para vocês o mapa de nascimento, que é uma ferramenta incrível para você se conhecer em essência. Você sabia que o mapa de nascimento é um GPS da sua alma? Através dos números, ele é feito através da numerologia cabalística. Então, é um conhecimento universal aí de números. Através dos números que você vem vibrando, você pode saber qual que é o seu fluxo harmônico nessa existência, o que vai ser leve para você, o que vai te permitir fluir com a vida, ao invés de ficar aí batendo a cabeça. Então é bem importante que você entenda que todos os números vêm com uma vibração que vão te ajudar a cumprir o seu propósito nessa existência e que ao se alinhar com a vibração harmônica desses números, você vai estar tendo uma jornada muito mais fluida, muito mais fácil. E eu vou falar também para você que esses números vão te mostrar quais os desafios que você se propôs a passar nessa existência e como você deve agir, como você escolhe agir perante esses desafios para que você incorpore o aprendizado e siga no fluxo harmônico. Muito bem, então, como que a gente faz o mapa de nascimento? O mapa de nascimento você consegue ter através do seu número, da data, o dia que você nasceu e a numerologia por trás do seu nome que você foi registrada na certidão de nascimento. Para as pessoas aí que mudaram o nome depois de casado ou por algum motivo, lembre-se que a sua assinatura vibracional é o nome em que você foi registrada na certidão de nascimento, e é ele que te conta quem é você em essência. E aí agora a gente vai para o entendimento do que é cada número, e é legal entender que os números eles têm uma vibração, porque tudo no universo é vibração, né? Frequência, energia. E a vibração desse número, você pode escolher, se você for por um lado, por um polo, você vai estar vibrando, usando desse número na vibração positiva. Se você descuidar, você também pode colher os elementos pela vibração negativa. Então é bem importante que você entenda o significado de cada número, para que quando você receber o seu mapa, você já entenda o que eles significam e tá sempre atenta para escolher a andar e viver na vibração positiva daquele número. E aí eu começo pelo número 1. Nós temos os números de 1 a 9, tá? E cada um deles traz um significado único. O número 1, ele significa pioneirismo. É o número 1, é a energia masculina, criadora da existência. Então ele significa pioneirismo. A pessoa que vem vibrando no número 1, ela é uma pessoa líder por essência, ela é uma pessoa que veio para liderar algo, que vai estar à frente, isso na vibração positiva. Isso é um número maravilhoso. E você pode ter o número 1 em alguns aspectos da sua vida. A gente não vem com um número só, a gente vem com alguns aspectos que depois eu vou explicar. Primeiro eu vou explicar o significado e depois eu vou explicar onde ele pode aparecer, em que características que ele pode aparecer no seu mapa. Quando você está no excesso da vibração do 1, o que acontece? Na parte negativa, você se torna uma pessoa que atropela, que vira um trator, que não quer saber de nada, só quer saber de estar à frente, não importa o custo emocional disso. Quem que está se identificando aí, então, com o número 1? Lembre-se sempre, ele é o energia masculina, aquele que está à frente. Depois a gente traz o número 2, que é o número do feminino. Então, é o número do amor, é o número da harmonia.
O número 2, na sua essência positiva, na sua vibração harmônica, ele significa harmonia, diplomacia, acolhimento, conexão com a intuição, tudo que o feminino traz, né? É uma pessoa sensitiva, que está sempre aí buscando se harmonizar com o ambiente, que está sempre atenta, que tem empatia, atenta às entrelinhas. E quando ela vai para o excesso, quando você vai para o excesso da vibração do número 2, o que acontece? A pessoa, ela pode se tornar dependente, submissa, aquela pessoa que não sabe dizer não, que acaba acatando o desejo dos outros, numa vontade às vezes de agradar, de harmonizar. Então vai vendo aí o quanto você se identifica com esse número 2. Depois a gente traz o número 3. O 3 a gente fala que forma a tríade. O 3 é o número da comunicação, é o número da fecundação. Então ele traz na sua essência a vida, ele traz a comunicação, a expressão, pode ser expressão de diversas maneiras, expressão artística, expressão através da fala, da dança, qualquer tipo de expressão. Ele é um número da alegria, da expansão, da criatividade, tudo isso é carregado, tem essas características, esse número 3. E quando a gente vai para o excesso dele, o que acontece? Na vibração negativa, o número 3, a pessoa pode se tornar fofoqueira, pode se tornar aquela pessoa que quer ser o centro das atenções, que só ela fala, que só é meio egocêntrica. Então isso faz parte do ponto negativo do número 3. Me diz se você está acompanhando aí, se você já está se identificando com algum desses números. Aí a gente vem para o número 4, então depois a gente tem o masculino, o feminino. O encontro desses dois, a gente vai para a formação da família. Então o número 4 a gente fala que é o número do trabalho, é o número da estrutura. A gente vai formar a estrutura familiar. Quem vem aí com o número 4 é aquela pessoa trabalhadora, aquela pessoa leal, que você pode contar, que ajuda a estruturar as coisas, que é muito boa para conseguir realizar algo, que tem dentro de si uma facilidade de seguir rotina, que busca segurança, que é um pouco mais sistemática. E aí quando a gente vai para o excesso dessa vibração, a gente pode se tornar muito inflexível, aquela pessoa que só quer daquele jeito, que foge do novo, que tem medo do novo, que quer sempre as coisas que já foram testadas, e aí às vezes falta um pouco de dinamismo, de criatividade, de abertura aí para esse novo. Aí depois do número 4, a gente vai para o número 5, então já o conceito já formei a família, agora eu quero ir para a vida, experimentar um novo. Então 5 vem como o número da versatilidade, o número da liberdade. Então a pessoa que ela é número 5, ela é aberta ao novo, a experienciar. Ela quer sempre experimentar algo novo, ela conecta conhecimentos na cabeça, assim, vários diversos tipos de conhecimento, ela é muito criativa. Uma pessoa que tem o 5 no seu mapa, ela não gosta de rotina, ela não serve para trabalhos monótonos, ela se entedia, porque ela precisa desse novo, de estar sempre aprendendo algo, de estar sempre se expandindo, dessa liberdade também, né, de horário, de tempo, liberdade de ser. E ela em excesso, o que acontece quem está com o número 5 em excesso? Essa pessoa, ela fica buscando muito liberdade e às vezes ela tem dificuldade de planejar, ela tem dificuldade de encerrar aquilo que ela começou, às vezes começa e não termina, abre muitas frentes e fecha poucas, tem dificuldade com a acabativa. Vão percebendo que é meio intuitivo, né? O oposto negativo do número, porque é como se fosse aquela vibração no excesso, né?
Aí o número 6 já foi para fora e agora chega a hora de se voltar para dentro. O número 6 a gente fala que é o número do amor. É o número da harmonia, daquela pessoa que gosta do belo, que gosta de lar, uma casa bonita, com a família reunida. Então, é o número da harmonia, do amor, do belo, daquela pessoa que realmente assim valoriza muito fazer as coisas com amor, ter harmonia, estar com aqueles entes queridos, sentir aquele conforto do lar. Depois a gente vai para o número 7. O número 7 já começa uma necessidade de conexão com o alto, com a sua intuição. Então a gente fala que o número 7 é o número da intuição, da busca pela sabedoria, dessa introspecção. O número 7 é um número muito conectado com o alto, é um número daquela pessoa que tem interesse por assuntos de autodesenvolvimento, de espiritualidade, que quer buscar conhecimento das coisas, que quer saber o porquê das coisas. Normalmente, as terapeutas, elas têm o número 7 no mapa, porque é esse número que as conecta com algo maior. Então, a pessoa, ela é mais do saber, ela gosta de ficar mais quietinha, de intuir, de aprender coisas novas e armazenar aí esse conhecimento todo, de sentir, mais do sentir, sabe aquela coisa que vem, que você intui. Então essa é a pessoa 7. E aí ela no exagero, o que vai acontecer quando ela exagera? Ela se isola, ela se torna muito perfeccionista, ela acha assim muito crítica com ela mesma, ela acha que sempre pode ser melhor, fazer melhor, saber mais. Ela acaba acumulando às vezes muito conhecimento sem levar isso para o mundo. Aí a gente vem para o número 8. Então o número 8 é aquele que quer deixar um legado, que já internalizou, já se conectou, né, com esse mundo mais sutil e agora ele quer deixar um legado. Então o número 8 a gente fala que é o número da prosperidade, que é o número daquela pessoa que veio para deixar um legado, que tem facilidade de materializar as coisas aqui na Terra. Então é uma pessoa que tem uma visão mais empreendedora, que tem uma mente mais mental, que tem facilidade de intuir, de planejar e de ir lá e concretizar, realizar. É uma pessoa realizadora, que tem facilidade com a matéria, com fazer dinheiro. Para ela é tranquilo fazer dinheiro, por isso que a gente fala que é o número da prosperidade. E quando vai para o excesso, para o exagero, para o desequilíbrio, pode ser uma pessoa que fica muito pensando só no acúmulo financeiro, que se volta muito para essa questão financeira e acaba esquecendo, né, as outras partes. E por fim, a gente chega no número 9. O número 9 é aquele número que já formou o seu legado e agora já entendeu que é sobre o todo. A gente fala que o 9 é o número do humanitarismo, aquela pessoa que está voltada para fazer algo maior, pelo todo, que está muito com um olhar no outro, que quer contribuir, que quer fazer a diferença, que sente que se ela fizer algo só para ela, se só ela estiver feliz, não é suficiente. Ela quer algo mais, ela quer fazer pelo todo. E no excesso do número 9, o que acontece? Ela se torna doadora demais, é generosa demais, e aí acaba indo para uma sensação assim, às vezes, de melancolia, de radicalismo, de vitimismo, né? Ao contrário daquela pessoa que é generosa, que é magnética, que trabalha pro todo, que é compreensiva. E aí, por fim, a gente encerrou, né? Foi do 1 ao 9. E aí a gente traz dois números que a gente fala que são números mestres, são números que é tudo em dobro. A gente vem com o 11 é um número mestre, um número da espiritualidade, da fé, é um número... A pessoa que vem com 11, ela é a mais conectada com a sua espiritualidade, ela pode ter certeza que ela vai intuir todas as respostas, que ela tem um canal direto com o alto. Então,
Se você tem o 11 do mapa, faça bom uso disso. Acredite na sua intuição, busque as respostas dentro, porque você tem facilidade de encontrar essas respostas, essa guiança internamente. E provavelmente a pessoa que vem 11 também vai ter uma missão, como terapeuta, com algo em que ela possa fazer uso, né, desse poder psíquico, dessa facilidade aí de transitar no mundo da espiritualidade, no mundo aqui, né, da matéria. E aí, por fim, o 22, esse número é mais difícil da gente encontrar no mapa. Então, se você tem um 22, você pode se orgulhar disso, que significa que ele é um número mestre e que você veio para grandes realizações. A pessoa que vem com 22, ela veio para realizar grandes obras. Então, é uma pessoa que, por exemplo, vai ser um presidente, é uma pessoa que vai criar uma grande corporação, é uma pessoa que vai fazer algo, que vai deixar marcas aqui no planeta Terra, que vai ser de grande contribuição aqui para a humanidade. Como que você recebe tudo isso? Me conta como que você está sentindo, se você já está se identificando com algum desses números. E aí, o que é que eu quero te contar também? A gente não vem com um número só, a gente vem com uma coletânea de números, cada um de um aspecto do nosso ser. Então, eu vou te explicar quais aspectos que você vai encontrar no seu mapa, para que você já vá fazendo a associação daquele número com a localização no seu mapa. A gente olha para o mapa e a gente tem o número da motivação, é o primeiro número que aparece no mapa. E a motivação é a forma como você se motiva para fazer as coisas, é o que faz você acordar entusiasmado, com alegria. Quando você levanta da cama, qual é a sua grande motivação? E aí vai lembrando lá dos números. Se a motivação é 1, eu sou uma pessoa que acorda, que me motivo quando eu tenho a possibilidade de liderar um grupo, de liderar uma causa, de estar à frente de algo. Então, eu gosto de organizar uma festa, eu gosto de ser, às vezes, estar na direção de uma empresa, eu gosto de ter um trabalho em que eu lidere uma causa e que eu tenha muitas pessoas que seguem, né, as minhas palavras, os meus pensamentos, a minha guiança. Isso é muito motivador e assim vai, né? Então vai associando ao número, a essa casa, a essa característica da motivação. Sempre se lembre então que motivação é o que faz você acordar, sair da cama com alegria e entusiasmo. Depois a gente tem o número da impressão. A impressão é o número que vai falar como você é de dentro para fora. É aquela coisa que é uma imagem interna que as pessoas, quando batem o olho em você, é a sensação que traz, que elas têm. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a impressão amor, é aquela pessoa que alguém vai bater o olho e vai falar, nossa, eu sinto vontade de conversar com ela, eu sinto que é acolhimento, né? Eu sinto empatia. Você está percebendo que o número e onde ele está localizado, ele diz muito sobre a pessoa. E aí depois a gente traz o número da expressão. O número da expressão é como você se coloca no mundo, como você se expressa no mundo. É muito importante a gente entender qual é a nossa forma de se expressar no mundo, como a gente interage com as outras pessoas, porque isso tem muito a ver com o trabalho de vocês como terapeutas, como uma liderança, uma profissional da ajuda, vocês se apropriarem da forma como vocês se expressam, que é única e que você não precisa comparar com a coleguinha, porque cada uma traz uma vibração e todas as vibrações são importantes. É muito legal porque você vai se apropriar da sua forma de comunicar e não vai ficar se comparando com o outro. Então, um exemplo, uma pessoa que já vem com 3 na comunicação, ela é muito expansiva, ela tem facilidade de falar, de expressar suas ideias, ela é criativa.
E uma pessoa que vem, por exemplo, com 4 na comunicação, ela já é mais metódica, ela já tem mais estrutura de pensamento, ela já segue um determinado método, começo, meio e fim, na hora de expressar uma ideia. Então ela é outra forma de se expressar, mas percebe que todas vão ter pessoas que vão se conectar e todas têm o seu valor. Aí pode ter a pessoa, por exemplo, que tem como expressão o número 11 ou o número 7, lembram que é o número da intuição, da pessoa conectada, né, com com a espiritualidade. Então vai ser uma pessoa que vai ter mais profundidade no seu falar, que você percebe que ela não está falando de um lugar superficial, e sim de um lugar de conexão com algo maior. Aí depois da expressão, a gente vem com o número do propósito, que é missão e destino. Esses dois números, missão e destino, eles formam o seu propósito de vida. Então eles são números muito importantes no mapa, porque eles vão te mostrar o seu fluxo harmônico, onde é que você vai prosperar sendo você mesmo, é o seu GPS. Esses dois números, o número da missão é quem você se torna, quem você é e como você faz as coisas. E o número do destino é para onde você aponta, qual é a direção, o destino final. Então vamos supor, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma missão que é 5. Lembram do número 5? O 5 é o número da versatilidade. E eu tenho como destino o número 8, que é o número lá da prosperidade, a facilidade de materializar as coisas aqui no mundo. Então o que isso diz sobre mim? Que eu não vou ser uma pessoa que vou ter um conhecimento específico. Então, por exemplo, eu comecei a minha carreira como hipnoterapeuta, mas eu expandi, eu não fiquei só na hipnoterapia, eu fui estudar constelação familiar, eu fui estudar alinhamento existencial, análise existencial, que é esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês aqui do mapa, entre outras coisas. Eu fui estudar conhecimentos da psicologia pré e perinatal. Eu fui estudar sobre energia, me tornei terapeuta energética também, qual é a influência e como a gente faz para cuidar da nossa vibração, para se harmonizar energeticamente. Então vocês perceberam que eu tô alinhada com a minha missão, que é 5, porque eu trago aí uma versatilidade, uma conexão de conhecimentos. Eu uso o que eu vim vibrando a meu favor na hora que eu conecto diversos conhecimentos, porque isso é uma coisa que está na minha natureza. E aí, o que é que eu vou usar tudo isso? Se eu tenho um destino 8, eu sei que eu vou usar isso para fazer uma grande obra, que eu vou materializar isso através de uma empresa que vai prosperar, através de uma coisa grande. Eu tenho facilidade para todo esse conhecimento que eu adquiri para colocar na matéria e colocar isso a favor de uma organização, de terapias, de métodos, de metodologias, mentorias. É uma facilidade que eu tenho porque eu venho com esse número 8. Então, como que eu foco? Para onde eu tô indo? Eu tô indo para expandir o meu negócio, eu tô indo para crescer o meu impacto no mundo, para trazer todo esse conhecimento que eu tenho, conectar esse conhecimento e trabalhar a favor das pessoas, para aquilo que ela precisa resolver, para alinhar a pessoa com a existência dela. Então percebem que quando você entende o seu número de motivação, o que faz você levantar da cama com entusiasmo, como você vai fazer as coisas, qual é a sua missão e o seu destino. Se você alinha tudo isso, você entra no seu Dharma, que a gente fala, no seu fluxo harmônico. E aí o resultado disso é prosperidade, é estar alinhada com a sua existência. Depois desses pontos que eu falei para vocês, a gente traz aqui os desafios. O mapa também, ele mostra para você, a gente entende que nós somos um espírito vivendo uma experiência na matéria, a gente já sabe disso. E sabendo disso, a gente sabe que a gente não tem só essa existência, que a gente está aí num processo evolutivo
e que a gente já traz coisas de outras existências. Então, os números dos desafios, eles mostram aquilo que a gente se propôs nessa existência a aprender. Talvez a gente não tenha aprendido em outra, ou talvez a gente tenha até pela lei de causa e efeito, feito algo que não foi tão legal, e aí nessa existência eu me proponho a vir aqui para aprender aquela lição, não como um castigo, mas como algo que eu vou incorporar, um conhecimento que eu preciso para evoluir. Então, eu sabendo dos desafios que a vida vai me trazer, que são situações que eu vou magnetizar para eu poder aprender aquilo e superar aquilo evolutivo, pensando num processo evolutivo, eu já tendo consciência disso, que o meu mapa traz, o que eu vou fazer? Ao invés de reagir negativamente àquela situação, eu vou agir positivamente, eu vou seguir as orientações que vem lá no mapa e já vou superar aquele desafio, para que não precise ficar vindo as situações na minha vida em forma de dor para que eu aprenda aquela lição. Eu me antecipo, eu tenho isso já na minha consciência e eu vou lá e antecipo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela traz um desafio 8 no mapa é uma pessoa que tem algo para aprender em relação ao dinheiro. Então, a vida pode trazer algumas situações para que ela aprenda o quê? A desapegar. Se eu já conheço o meu mapa, se eu dou atenção àquela informação, o que eu faço desde já? Eu já começo a praticar o desapego. Quando eu pratico o desapego, a vida não precisa me trazer a mãe dor para eu aprender a desapegar. Eu mesma já entendi que aquilo é um desafio da minha existência e eu já me antecipo. Isso acaba trazendo o quê? Uma vida mais fluida, uma vida sem tanta dor, caso eu tenha muitos desafios ou caso eu tenha alguns desafios, porque eu já me antecipo e já tenho uma postura de antecipar aquele aprendizado. Então depois deem uma olhada em quais são os desafios e vejam dessa maneira que eu estou explicando para vocês, né? De uma forma positiva, de uma forma o que eu tenho aqui para aprender, para evoluir, para me tornar uma pessoa melhor e para entrar no meu fluxo harmônico, para que a vida seja leve, para que a vida seja uma vida feliz e de muita abundância. Fique sabendo que esse mapa ele é único, ele não muda, ele é um mapa para sua vida toda, então você pode consultar ele sempre que você precisar, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha. Faça escolhas sempre alinhadas com quem você é em essência. Ele é realmente um GPS da sua alma. E se você precisar de qualquer ajuda, se você quiser se aprofundar nesse conhecimento, eu estou aqui à disposição para fazer uma sessão com você, caso você queira se aprofundar, para a gente detalhar todo o seu mapa e para você entender profundamente, com base nesses conceitos que eu te expliquei, como que isso se aplica à sua vida atual e aos desafios que você está tendo no momento. Eu desejo muita prosperidade, muito alinhamento existencial na sua vida.